Voltamos. Agora você vai resolver comigo exercícios de fixação. Antes da gente resolver, eu quero só acrescentar um detalhezinho que você vai colocar aí como observação final. Eu gostaria que você colocasse isso aí, que eu vou colocar aqui, eu queria que você colocasse aqui na continuidade desses conceitos básicos, ainda em relação ao objetivo 1, tá bom? Por quê? Porque o que eu vou colocar aqui está dentro deste objetivo, que é resolver questões que pedem que o candidato conte o número de letras e sons. Há questões muito bem elaboradas que fazem o contrário. Veja, então, olhe para cá. Ainda no esquema, ó, de baixo, ideal que você coloque embaixo, tá bom? Então, eu vou fazer como se fosse um segundo quadrinho. Eu vou tentar ver se eu acho um slide em branco, porque para mim é melhor, tá? Ó, então, segundo quadrinho ainda no objetivo 1. Segundo quadro, resumitivo, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que nas questões em que as bancas pedirem que você conte o número de grafemas, que são as letras, versus número de fonemas, que são os sons, tá? Você vai ter a primeira situação, que é a situação de dígrafo. Quando há dígrafo, o número de grafemas é x e o número de fonemas é x menos 1. Fazendo aí um cálculo matemático. Tá, eu vou começar aqui com a aula de equações. Aí, adoro fazer isso, é a única coisa que eu sei de equação na vida. Aí, vê, então, isso vai acontecer muito nessas questões, mas são as questões mais simples. Depois que você pega o jeito, você fala, é dígrafo, então dígrafo eu conto menos 1, porque uma letra não é pronunciada. No dígrafo, uma letra, vou escrever aqui que é para você não perder jamais. Por que é x menos 1? Porque no dígrafo, eu vou escrever aqui, sabe-se lá você depois sozinho. Ó, por que isso, Dri, menos 1? Porque no dígrafo, uma letra não é pronunciada, não é mesmo? Por isso que, na hora de você contar o número de letras, para cada dígrafo, menos 1. Só que haverá questões em que, e aí eu posso citar bancas como FGV, bancas de alto nível, em que o que você vai ver é o contrário. Normalmente o que você vê nas questões é, então, o número de letras ser 1 e fonemas ser um número menor. Então, ó, normalmente o número de sons é menor que o número de letras. Por que nas questões? Porque elas exploram o dígrafo. Só que haverá situações em que, e aqui eu vou além, já vou colocar o x. O que acontece com o x? Bom, eu vou aqui falar do x, vou sair um pouquinho desse quadrinho, só para relembrar o x. X, ó, é letra. Deixa eu só colocar aqui no cantinho, porque a letra X... Você lembra que a letra X, ela pode ter vários sons? Lembra que a gente estudou isso lá na escola? Não lembra? Tudo bem, eu coloco aqui. Ó, a gente vai dividir o X em 4 representações fonéticas. Tanto é que quando a criança aprende, ela aprende... Ó, por exemplo, pode ter som de S. Ela estranha. Ó, experiência, por exemplo.
O X tem som de S. Quem é carioca pronuncia diferente. Aí há vários estudos, né? Por exemplo, eu, carioca, eu vou pronunciar o X com som de X, entendeu? E experiência. Mas, dependendo da localidade, o X não é tão chiado, né? E aí tem som de S. Mas não é só em experiência que o X tem som de S. Há palavras em que o X tem som de S independentemente da região. Por exemplo, ó, exceder. O X tem som de S junto ao C. Tá vendo? Tudo bem? Tá? Por exemplo, excelente. Você tem aqui um dígrafo em que o X tem som de S. Tá. O X, lembrou então que o X pode ter som de S, o X pode ter som de Z. Por exemplo, estou fazendo uma revisão do X para voltar para aquele quadrinho, já já você vai entender por quê. Por exemplo, em exílio. Exemplo. O X tem som de Z. O X pode ter som de X mesmo. Quando é que o X tem som de X? Por exemplo, caixa, mexer, mexicano, tá? Nesses casos, o X tem som de X. E o X, que é onde eu quero chegar, ele pode ter som de KS. Deixa eu ajeitar aqui minha barrinha. E é aqui que eu queria chegar. Por exemplo, complexo. Táxi. Tórax. Ficaria aqui fixo. Látex. Olha para cá. O que acontece com o X nessas palavras aí? Ele tem, ó, é uma letra para 2 fonemas. Então, entre todas as representações fonéticas aí do X, que são 4, o X pode ter som de S, o X pode ter som de Z, o X pode ter som de X. Entre todas elas, eu queria que você destacasse esta. E aí a gente fecha o nosso quadro e sim, agora é hora do treino. Olhe para cá. Posso ir? Pegou? Então, ó, volte. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai começar a treinar questões que pedem que você conte o número de letras, grafemas, versus número de fonemas, sons. O que eu quero agora? Eu quero que você venha comigo e anote a última observação. Última observação dessa tabelinha que a gente está fechando. Então, Dri, o que eu aprendi? Você aprendeu que no dígrafo o número de sons é sempre menos 1 em relação ao número de letras. Por que menos 1? Porque no dígrafo é menos 1, já que uma letra não é pronunciada. Mas haverá situações em que o número de grafemas, que é o número de letras, é 1, e o número de sons é mais 1. Ou seja, você vai ter um número superior de fonemas em relação ao número de grafemas. Isso ocorre com o X. Quando o X é igual a KS. Pronto,
tá vacinado. Isso ocorre em palavras do tipo fixo. Em palavras do tipo látex. Nexo. Nesses casos, pronto, falei. O número de letras será 1 e o número de fonemas será superior. Por quê? Porque eu tenho um único grafema para 2 fonemas. Isso ocorre com X. Nas palavras em que o X, que você acabou de ver, pode ter 4 representações fonéticas, nas palavras em que ele tiver a representação fonética de KS, isso ocorrerá. O número de fonemas será maior do que o número de grafemas. Pronto, fechamos. Agora sim, eu te convido neste segundo vídeo. Vamos ao treino. Posso ir? Identifique os tipos de dígrafo. Então, estamos treinando com dígrafo. Esse exercício é mais básico. O primeiro é só para você fixar o que você aprendeu. Existem 2 tipos de dígrafo. O dígrafo vocálico, que é aquele em que a vogal é nasalizada, e o dígrafo consonantal, que é aquele em que o som predominante é o da consoante. Então, vamos lá, eu vou marcando aqui. Na 1, chave, o dígrafo é consonantal. Eu vou usar DC para consonantal, DV, dígrafo vocálico, para vocálico, tá bom? Vou usar aqui sigla. Tá, de novo. Passar. Passar, eu tenho um dígrafo que é consonantal. Bora, minha gente, vamos embora, tá só começando. DS, dígrafo consonantal. Em quente, eu tenho o QU, e aqui o QU é dígrafo consonantal e o EN. E o EN é o dígrafo vocálico. Então, eu tenho 2, dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. Em guerra, guerra, eu tenho 2 dígrafos consonantais. GU e RR. Lhama, em lhama, eu tenho um dígrafo consonantal. E em campo, eu tenho um dígrafo, o M nasaliza o A, dígrafo vocálico. Tá bom? Posso ir? Fechamos o primeiro. Agora, vamos evoluir. Segundo exercício. Nesse segundo exercício, nós vamos além. Então, agora que você já treinou os tipos de dígrafo, para que você treina isso? Você treina isso porque, para resolver questões, você tem que estar vacinado, você tem que saber reconhecer um dígrafo. Você já sabe reconhecer um dígrafo. Agora, a gente vai além. Vamos contar o número de letras e o número de fonemas. Lembrando que, vou colocar aqui uma colinha ao lado, que você tem 2 coisas para lembrar. Com o dígrafo, toda vez que houver dígrafo, a cada dígrafo é -1. E o X com representação de KS é +1. Pronto. Fiz a colinha ali, tá bom? Vai. Habilidoso. Em habilidoso, repare, eu tenho um dígrafo. Já parou para pensar? É o H que não é pronunciado. Então, tá vendo? Dri, isso é dígrafo o quê? Esse é um dígrafo vocálico. É um exemplo de dígrafo vocálico em que o som predominante é o da vogal, mas é o único caso de dígrafo vocálico em que a vogal não é nasalizada. Ou seja, é um dígrafo vocálico que não ocorre em função de uma nasalização. É por causa do H, é o H ali que não é pronunciado. Então, é -1. Aí, na hora de contar,
Tá, então o H não é pronunciado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são, ó, vou colocando aqui, tá bom? Ó, sempre o primeiro vai ser letra e o segundo vai ser fonema, tá bom? Então, quantas letras? 10. E quantos fonemas? Menos 1, 9, tá bom? Exílio, exílio. Tá, Adri, peraí. Ó, esse X tem som de KS? Você fala exílio? Não. Esse X aqui tem representação fonética de Z. Então, ele conta com um a mais? Não. Um a mais é só quando o X tem som de KS. O número, então, aqui de letras será igual ao número de fonemas. Aqui não rolou nada. É tudo igual. Então, ó, eu tenho 2, 4, 6 letras e 6 fonemas. Tá. Nascimento. Algum dígrafo, alguma coisa aqui para brincar, alguma brincadeira? Sim, 2. Ó, eu tenho SC, dígrafo. Por quê? Porque eu não falo nascimento, é nascimento. E eu tenho EN, que é o dígrafo, então eu tenho 2 dígrafos. Esse dígrafo consonantal e esse dígrafo vocálico. Então, será menos 2. A cada dígrafo é menos 1. Se eu tenho 2, menos 2. Então, aqui, contando o número de letras, são 10 letras, e menos 2, se são 10 letras e 2 dígrafos, 8. 8 fonemas. Tá bom? Tá pegando o jeito? Quando você resume assim, fica fácil. Tem que pegar o jeito. Pegou o jeito, apegue-se ao resumo. 4. Alguma brincadeirinha aí no 4? Sim. CH. CH é um dígrafo consonantal. Tá bom. A cada dígrafo, menos 1. A cada dígrafo, menos 1. Aqui eu só tenho um dígrafo. Quantas letras tem a palavra chuva? 5. Então, quantos fonemas? Menos 1, 4. Olha como é gostoso. Táxi. Alguma brincadeira aqui em táxi? Vamos curtir esse X? Esse X, qual é a representação fonética dele? KS. Tá? Então, é uma letra que conta com 2 fonemas, que representa 2 fonemas. Então, é mais um. É mais um. Tudo bem? Então, se eu tenho 4 letras, se é mais um, 5 fonemas. Ó, mais um. Legal, né? Pássaro, pássaro. Alguma brincadeirinha aqui em pássaro? Algum dígrafo? Sim, é o SS, que é o dígrafo consonantal. Então, quantas letras? 7 letras. 2, 4, 6, 7. Isso. 7 letras menos 1, 6 fonemas. Tá, guerra. Alguma brincadeira? Sim, 2 dígrafos. É o GU e o RR. 2 dígrafos consonantais. Tá bom. Quantas letras? Quantas letras tem a palavra guerra? 6 letras. Se eu tenho 2 dígrafos, ó, um dígrafo consonantal aqui e um dígrafo consonantal aqui, são 6 letras e 4. Cada dígrafo menos 1, 6 letras e 4 fonemas. Pronto. Então, neste vídeo, eu já treinei com você o quê? O que você aprendeu neste vídeo, que agora eu vou para o outro. São 6 vídeos. Neste vídeo, você aprendeu a identificar o número de letras versus o número de fonemas. Para resolver aquelas questões que vão pedir, você vai ver isso hoje ainda, questões que pedem isso, que você conte o número de letras versus o número de fonemas. Aprendeu neste vídeo que o importante é isso aqui. Então, isso aqui é o resumo final. Isso aqui que você vai levar debaixo do braço
toda vez que você tiver que atingir o objetivo 1. O que foi o objetivo 1 nas questões? O objetivo 1 é contar. Contar o número de letras e o número de fonemas. Então, aprendeu que é isso aqui que você tem que levar debaixo do braço. O número de letras e o número de fonemas só muda a relação entre eles nessas duas hipóteses. Então, só muda o número de letras e o número de fonemas só muda se houver dígrafo ou se eu tiver um X com som de KS. Então, só muda esse número, isso aqui é um resumo, tá? Só muda nessas duas situações. Pegou? Vou até escrever aqui, que é para você fazer disso uma marca final deste vídeo, tá bom? Agora, no próximo vídeo, nós vamos além. No próximo vídeo, nós vamos nos preparar para aquelas questões que pedem não só que você conte o número de letras e o número de sons, mas que você separe as sílabas. Em questões de separação silábica, entram aí outros detalhes, como encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos também, que você acabou de aprender. Então, roda a vinheta aí.